Olá a todos os alunos da CETENF. A aula de hoje nós vamos abordar cálculo da insulina. Especificamente nós vamos falar apenas de cálculo de insulina. Sou o professor Janderlamo da Silva e vou ficar com vocês aqui até o final desse conteúdo. Então, antes de a gente realizar o cálculo, nós temos que conhecer também as seringas que vão utilizar para aspirar essa medicação para administrar no nosso cliente. Aqui nós temos em nossa tela uma seringa de 3 ml. E essa seringa de 3 ml ela está dividida em 30 partes iguais. Sendo que 3 ml dividido por 30 é igual a 0,1. Então, esses 3 ml aí, esses 3 ml foram divididos por 30, que é igual a 0,1. 0,1 que? 0,1 ml. Ou seja, cada espaço aqui entre cada risquinho desse daqui vale 0,1 ml. É muito importante sempre a gente conhecer as seringas que a gente vai utilizar, tá? Vai realizar o procedimento. Em qualquer situação, de repente você não tem a seringa de 1 ml, só tem a seringa de 3 ml, e assim você tem que saber fazer essa conversão e conhecer esse risquinho desse espaço. Agora você não vai mais esquecer que cada espaço pequeno entre esse risquinho aqui é 0,1 ml da seringa de 3 ml. Agora vamos aqui para a seringa de 100 unidade internacional. A seringa de 100 unidade internacional ela está dividida em 50 partes iguais. Então essa seringa de 100 unidade internacional está dividida o quê? Em 50 partes iguais. Então eu vou dividir 100 dividido por 50, que é igual a 0,2 unidade internacional. Ou seja, cada espaço desse daqui, cada risquinho, que é cada espaço que entre esses risquinhos, vale 0,2 unidade internacional, tá certo? Assim você conhecendo cada vez mais a seringa de 100 unidade internacional, fica muito mais fácil assim você usar esse tipo de seringa. Vamos aqui para outros tipos de seringa logo mais abaixo, a seringa de 1 ml. A seringa de 1 ml ela está dividida em 50 partes iguais. Então 1 ml está dividido em 50 partes iguais. Então 1 ml nós vamos dividir por 50, que é igual a 0,02 ml. Ou seja, cada espaço pequeno aqui da seringa de 1 ml vale ou é igual a 0,2 ml. Pessoal, preste muito bem atenção no que eu estou falando aqui, porque na prática, em alguma situação, você não pode ter uma seringa, mas ter outra. Assim você vai conseguir usar qualquer uma seringa para administrar a insulina. Qualquer uma seringa, como eu falo, pode ser uma seringa de 1 ml, uma seringa de 100 unidade internacional ou uma seringa de 3 ml, se você sabe realizar a conversão aí de ml em unidade internacional. Vamos aqui para a nossa primeira atividade. Observe bem que na primeira atividade aqui é o enunciado dessa questão. Então vamos lá. Então foi prescrito 50 unidades internacional de insulina NPH por via subcutânea e não temos seringa própria, só de 3 ml. Ou seja, foram prescritos 50 unidades internacional de insulina NPH e na enfermaria nós temos apenas seringa de 3 ml. Primeiramente, nós temos que ter as informações que tem no frasco ampola. As informações que eu tenho é que 100 unidade internacional está diluída em 1 ml. Assim nós temos 1 ml, em 1 ml temos 100 unidade internacional de insulina. Nós temos agora, a partir desse momento, um parâmetro. Nós sabemos que nesse frasco de insulina que o volume é de 10 ml, em cada ml contém 100 unidade internacional. Agora ficou muito mais compreensível, muito mais prático. Observe muito bem que eu tive que determinar a proporção que em cada ml contém 100 unidade internacional. De onde eu tirei esses dados? Do rótulo do frasco ampola, tá certo? Agora é só utilizar a regra de 3, onde eu tenho em 100 unidade internacional, está diluído porque em 1 ml. E quanto que foi prescrito? Foi prescrito que 50 unidade internacional. E 50 unidade internacional eu tenho que saber em quantos ml está diluído. Para realizar essa continha, eu tenho que realizar o quê? Uma regra de 3. Realiza esse cálculo aqui, 50 vezes 1 e 100 vezes x. Assim eu tenho essa conta aqui montada logo aqui abaixo. Então, x vezes 100 e 50 vezes 1. Tá certo? Aqui eu tenho
eu já faço o cálculo aqui, x vezes 100, que dá 100x, 100x é junto aqui, e 50 vezes 1, que dá o que? 50. Vou manter 50 desse lado, e agora eu vou realizar aquela troca, tá certo? Eu vou manter 50 aqui no numerador, e 100 vem para o denominador. Assim eu vou dividir 50 por 100, que é igual a 0,5 ml. Ou seja, essas 50 unidades internacional que foram prescritas aqui, ó, foram prescritas 50 unidades internacional, ela está diluída em 0,5 ml. Observe muito bem que eu tenho que então aspirar 0,5 ml para administrar no paciente. Na prática, o que vai acontecer? A prescrição foi de insulina de 50 unidades internacional por via subcutânea, só que temos seringa apenas de 3 ml. Para isso, eu observei o frasco, fiz todo o cálculo, eu sei que em 1 ml temos 100 unidades internacional de insulina. E a resposta que, após o cálculo que eu já realizei, que eu tenho que aspirar apenas 0,5 ml. Assim, na enfermaria, eu só tenho seringa de 3 ml. Então, a quantidade que eu vou aspirar, eu tenho que conhecer muito bem a seringa de 3 ml. A seringa de 3 ml está dividida em 30 partes iguais e cada risquinho desse, ou seja, cada intervalo entre esses risquinhos é igual a 0,1 ml. Para isso, então, eu vou ter que aspirar 0,5 ml, tá certo, pessoal? Então, ficou bem claro para vocês que agora eu vou utilizar, nesse caso, nesse exemplo, vou usar uma seringa de 3 ml e vou aspirar apenas 0,5 ml. Vamos para a nossa segunda atividade. Foram prescritos 35 unidades internacional de insulina regular por via subcutânea. E não temos seringa própria, é só de 3 ml. E a agulha que nós temos é de 10 por 35. Como resolver essa questão? Primeiramente, eu tenho que ter esses dados aqui. Ó. Eu sei que eu tenho que aspirar do frasco 0,35 unidade internacional, mas eu não sei quantos ml. Então, tem que primeiro ter as informações desse frasco ampola. As informações que esse frasco ampola me dá é que 100 unidades internacional estão diluídas em 1 ml, tá certo? Então já sei que em 1 ml contém 100 unidades internacional de insulina. Para isso agora é só utilizar a regra de 3. Eu sei que agora que 100 unidades internacional está diluída em 1 ml. E quanto que foi prescrito? 35 unidades internacional. Eu tenho que saber agora em quantos ml 35 unidades internacional estão diluídos. Agora é só aplicar a regra de 3, 35 vezes 1 e 100 vezes x. Realizando esse cálculo, x vezes 100 e 35 vezes 1. Então, vai ficar 100 vezes x é igual a 35, tá certo? Vou manter x do mesmo lado, vou manter 35 no numerador e esse 100 vem para o denominador. Assim vou dividir 35 por 100, que é igual a 0,35 ml. Observe muito bem que a quantidade de solução que eu vou ter que aspirar é muito pequena. É uma quantidade de 0,35 ml, tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos ter que realizar uma rediluição. Então, como realizar essa rediluição? Nesse caso, o valor é 0,35 ml. Temos que fazer assim essa rediluição. Foram prescritos, nesse caso, dessa questão aqui, na segunda questão ou segunda atividade, foi prescrita insulina regular, 35 unidades internacional, por via subcutânea. Só que temos apenas seringa de 3 ml. Observe muito bem que nessa questão nós observamos todos os dados do frasco ampola. Nós sabemos que nesse frasco ampola temos 100 unidades internacional de insulina em 1 ml, tá certo? É só utilizar agora a regra de 3. Por que é só utilizar a regra de 3? Porque nós sabemos que 100 unidade internacional está diluído em 1 ml. Como nós vamos fazer uma rediluição, inicialmente sabemos que 100 unidade internacional está diluído em 1 ml. Na rediluição, essas 100 unidades internacional vai estar diluído em 2 ml. Por quê? 1 ml, que é da insulina regular, que já vem, a insulina já está diluída em 1 ml. Vou acrescentar agora mais 1 ml de água destilada, ou seja, agora 100 unidade internacional vai estar diluído em quanto? Em 2 ml, tá certo?
E eu vou descobrir agora nessa regrinha de 3 aqui, em quantos ml 35 unidade internacional vai estar diluído, tá certo? Agora é só realizar a regra de 3. Realizando essa regra de 3, vou multiplicar 100 vezes x e 35 vezes 2. Consequentemente, vou manter x aqui, x vezes 100 e 35 vezes 2, que vai dar o quê? 70. Então, vou manter x do mesmo lado, 100 eu vou manter numerador, 70 eu vou manter aqui numerador, e esses 100 aqui vou passar para o denominador. Assim vou dividir 70 por 100, que é igual a 0,7 ml. Ou seja, acabei de ter uma resposta que 35 unidade internacional, na minha rediluição, 35 unidade internacional está diluído que em 0,7 ml. Tá certo? Agora é só realizar a aspiração dessa medicação. E na prática, como que vai acontecer? Eu tenho esse frasco ampola, tá? Eu tenho a prescrição em mão. Eu fiz a minha rediluição e minha resposta desse cálculo todinho foi da rediluição 0,7 ml. Eu tenho a seringa de 3 ml, a única seringa que eu tenho na enfermaria, de acordo com a questão. Eu tenho que conhecer essa seringa. A seringa de 3 ml, ela está dividida em 30 partes iguais e cada risquinho dela é igual a 0,1 ml. Assim, eu vou aspirar 0,7 ml, que fica aproximadamente aqui. Tá certo? 0,7 ml. Aqui fica 0,5, 0,5, aqui fica 0,6, aqui fica 0,7 ml. Essa quantidade que eu vou aspirar aqui, 0,7 ml, tá certo? Então, eu tenho que aspirar 0,7 ml, que eu vou aspirar aqui é 0,5, aqui é 0,7 ml, de acordo com o cálculo de rediluição, pessoal. Se você não compreendeu até esse momento, você pode dar um play aqui, dar uma estudadinha e voltar de novo para você fazer uma pequena revisão, tá certo? O que aconteceu aqui? Eu acrescentei apenas 1 ml para melhorar a diluição dessa medicação e assim eu conseguir aspirar com maior precisão a quantidade que eu estou querendo administrar, que é no caso 35 unidades internacional. Então vamos agora para a nossa terceira atividade. Foram prescritos 50 unidades internacional de insulina regular por via subcutânea. Temos seringa de 1 ml graduada em 100 unidades internacional, sendo que essas agulhas que vamos utilizar é 10 por 35. Então, como resolver essa questão? Observe muito bem que a quantidade prescrita é 50 unidades internacional, que é de insulina regular. Eu tenho na enfermaria seringa de 1 ml, que estão graduados em quê? Em 100 unidades internacional. Observe muito bem que eu tenho que ter também as informações desse frasco ampola. Observe que em 100 unidades internacional, tá? As 100 unidades internacional estão diluídas assim em 1 ml. Como a seringa está em unidade internacional e o frasco ampola está também em unidade internacional, não existe tanta precisão para realizar ou necessidade de realizar propriamente esse cálculo. É só aspirar, nesse caso, as 50 unidade internacional. Observe muito bem a seringa de 100 unidade internacional e como que ela está dividida e a graduação até onde eu devo aspirar. Foram prescritas 50 unidades internacional. Como a seringa que eu vou utilizar é também graduada em unidade internacional, não necessita eu realizar um cálculo, porque já existe a graduação até onde eu devo aspirar essa medicação, tá certo? Então aqui começa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A quantidade prescrita é aqui, ó, de 50 unidades. Até aqui eu vou aspirar essa medicação. Vamos para a nossa quarta atividade. Foram prescritas 60 unidades internacional de insulina regular por via subcutânea. Só temos seringa de 1 ml e agulha de 10 por 35. Como resolver essa questão? Inicialmente, nós vamos ter que ter todas as informações desse frasco ampola de insulina regular. Sabemos que em 1 ml temos 100 unidades internacional. Agora é só utilizar a regra de 3. Por que é só utilizar a regra de 3? Porque nós sabemos que no frasco ampola
100 unidade internacional está diluído em 1 ml, tá certo? E a quantidade que foi prescrita foi 60 unidade internacional. Então tem que descobrir em quantos ml 60 unidade internacional está diluído. Agora é só realizar a regra de 3. Tá? Então, de acordo com isso daqui, vou ter que multiplicar 100 vezes x e 60 vezes 1. Consequentemente, vou ter essa continha montada que é logo aqui abaixo, tá certo? Agora, realizando essa multiplicação, 100 vezes x, 60 vezes 1, vai acontecer isso. Ó. 60 vezes 1 vai dar 60. 100 vezes x vai dar 100x. 100 eu vou passar para o denominador e o 60 eu vou manter no numerador. Vou realizar agora essa divisão de 60 por 100, que é igual a 0,6 ml. Na prática, o que vai acontecer? Já sei a resposta dessa questão, que é 0,6 ml, a quantidade que eu devo administrar, e eu tenho que conhecer também a seringa de 1 ml. A seringa de 1 ml, ela está dividida em 50 partes, e cada risquinho dela é igual a 0,2 ml. Então, se eu tenho que aspirar 0,6 ml, eu tenho que aspirar aproximadamente nesse nível aqui, 0,6 ml. Por quê? 0,6 ml está graduado. Então, eu vou aspirar essa quantidade de insulina. Tá certo, pessoal? Então, nós ficamos aqui com essa aula sobre cálculo da insulina, tá certo? Você que se tiver alguma dúvida, você pode repetir o vídeo, você também pode ter o livro de apoio e resolver as questões, que são questões assim que e também problemas que aparecem na prática no momento que a gente está ali dando assistência direta na clínica de enfermagem, tá? E quando a gente recebe paciente no setor de urgência, é muito interessante e importante que o técnico, o enfermeiro esteja bem familiarizado quanto a isso. Tá certo? Um bom dia a todos e eu fico por aqui nessa aula.